Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre a metodologia de análise e prevenção de acidente de trabalho, conhecida como MAPA. Então, algumas semanas atrás eu fiz um treinamento com o professor Rodolfo Vilela e ele explicou essa metodologia. E eu achei muito interessante a forma como ele estabelece a análise do acidente de trabalho. Antes que você se empolgue, não é uma receita de bolo e essa é a principal vantagem. Não é um checklist que você segue passo a passo e está resolvido, não. Ela faz que você pense de forma mais ampla para analisar os vários motivos que levaram ao acidente. Mas de qualquer forma, há uma estrutura e essa estrutura que eu vou tentar aqui passar para vocês. Então o primeiro item dessa estrutura é a análise do trabalho habitual. O que seria isso? Você tem que entender como o trabalho onde esse trabalhador que se acidentou fazia suas atividades, como é que ele funcionava. Então, o que ele fazia diariamente, como é que funcionavam os processos e tudo mais. Então, que você tem que entender tudo sobre o trabalho habitual deste trabalhador e das pessoas que interagiam com ele também. Porque aí você entende todo esse processo. Ao entender todo esse processo, você vai para a segunda etapa, que vai ser a análise de mudanças. Percebe que tem lógica, né? Porque você já entende como é que normalmente são feitas as atividades. E é bem provável que o acidente tenha ocorrido devido a alguma mudança nesse processo. Agora toma cuidado. A análise de trabalho habitual não é ler o procedimento que diz, ó, faz assim e faz assado. Você tem que ir lá em loco, verificar no local mesmo o que está acontecendo. Por quê? Porque não necessariamente o procedimento é seguido. E todo mundo às vezes sabe sobre isso. Todo mundo sabe que o procedimento não é seguido. Então, esse é o trabalho habitual. Isso não é a mudança. Aí você vai verificar, então, quais foram as mudanças que ocorreram. E para facilitar, ele separa em indivíduo, tarefa, material e meio de trabalho. Por exemplo, o indivíduo. As características individuais. Então, por exemplo, imagina que esse trabalhador estava doente naquele dia, estava meio gripado, alguma coisa assim. Isso vai influenciar? Lógico, é uma mudança que pode ter levado ao acidente. Em relação à tarefa. Então, como era realizar essa tarefa? Quais são as mudanças que podem acontecer? Digamos que naquele dia eu vou fazer o carregamento em função de aumento de produção de peças mais pesadas e tudo mais. Então, a tarefa mudou. Tá? Em relação ao material, as ferramentas que ele utilizava, então ele estava utilizando uma ferramenta diferente do dia a dia, ele acabou improvisando uma ferramenta. E o meio de trabalho, então imagina que esse dia as luminárias do setor estavam queimadas ou tinha mais ruído que o normal. Então essas mudanças todas têm que ser analisadas. Eu estou dando alguns exemplos. Daí, para cada item desse, você pode abrir para dezenas de perguntas para entender quais foram as mudanças que podem ter levado ao acidente. Entendi o trabalho habitual, entendi as mudanças que ocorreram. Aí eu vou para o item análise de barreiras. Então quais são as barreiras existentes naquele ambiente de trabalho? Então vou verificar, lá tinha EPC, tinha sinalização, tinha procedimentos, tinha EPI. Então eu identifico todas as barreiras existentes. Mas depois de identificar as barreiras existentes, eu vou verificar e por que elas não funcionaram. O que levou ao trabalhador não ser protegido por aquela barreira. Então você analisa o que tem e verifica o que aconteceu para que não tenha funcionado. Na sequência, você vai fazer as barreiras recomendadas. Então, o que eu tenho que implantar para que não aconteça? Só que aí você tem que tomar o cuidado. Talvez essas barreiras que você tenha pensado, tenham pensado anteriormente. E por que elas não foram implantadas? Eu tenho que analisar isso também. Porque às vezes eu vou dar uma sugestão que já foi pensada, já foi descartada e não vai funcionar novamente. E por fim, ele fala um termo que é bem interessante. Ampliação conceitual de análise. O que seria isso? Imagina que você fez todo o estudo e tem um item lá que não bate, você não consegue entender o motivo daquilo ter acontecido. Então você pode utilizar outras áreas do conhecimento para complementar a sua análise. Então você vai lá na psicologia, você vai na ergonomia, você vai usar outros conceitos para, olha, foi por causa disso, na verdade, com base nesse conceito de outra área. Então percebe que você não vai fazer uma análise só naquele ponto, você vai ampliar as informações para poder entender de forma ampla, como eu estou falando aqui, esta análise de acidente. Se você gostou dessa metodologia, eu vou fazer o seguinte, na descrição do vídeo eu vou colocar o manual que ele disponibiliza no treinamento e fica no site também, eu vou colocar
o link direto para o manual e o link para o site para vários artigos sobre essa metodologia. Dá uma lida lá que você vai gostar. E você sabe que todo vídeo tem indicação de um livro. E hoje eu vou indicar 3 livros. Na verdade, os meus 3 livros. Ah, o professor já tem os seus 3 livros. Então dá um curte aí, compartilha e pode ir embora. Tá liberado. Mas você que ainda não leu meus livros, esses 2 aqui, o vermelhinho e o azul, eles são livros para gestão de segurança do trabalho. Então, o que você deve fazer ao entrar na empresa, como convencer seu patrão a investir em segurança em função do custo. Então, esses livros são para gestão da segurança do trabalho. E esse livro, terceiro livro aqui, O Mundo Paralelo, ele tem um subtítulo que vai explicar bem, ó, Histórias Ordinárias e Extraordinárias da Segurança do Trabalho. Ou seja, é um livro de ficção. E se você comprar o pacote, eu dou um desconto para você de 15%. Eu vou colocar aí na descrição do vídeo também o link para você ir direto lá e já comprar os 3 livros. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida, sugestão de pauta? Coloca aí embaixo nos comentários ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.